antes da gente começar, por favor, prometam pra mim. Eu não vou ficar dando uma de chorão reativo porque eu não sei lidar com a verdade e com as coisas como são. Prometam pra mim. Porque a gente vai trocar uma ideia hoje sobre questões práticas para tornar vocês homens muito mais sadios mentalmente e muito mais resilientes com certas verdades sobre relacionamentos. Eu vou propor, na verdade, hoje 4 verdades difíceis de serem aceitas sobre o comportamento das nossas digníssimas moças, que a gente aprende tarde demais na vida. Eu tinha um relacionamento que eu julgava que seria um namoro para sempre. Nossas famílias se davam muito bem. A gente tinha bases familiares muito boas. Tudo confluía para que fosse algo perene. Óbvio que no meio do caminho a coisa começou a sair dos trilhos. E quando a gente terminou, na mesma velocidade em que eu propus o término, ela já estava se relacionando novamente com outro homem. E o que isso quer dizer, né? O que isso revela? Isso revela, meus caros, que as nossas caríssimas moças, elas são imprevisíveis. São imprevisíveis. Você nunca vai conseguir acertar o tempo inteiro sobre o que se passa naquele tipo de mente. Eu tenho por mim, cara, que se elas fossem previsíveis demais, você sempre soubesse tudo o que acontece como um roteiro, vocês não iam gostar. A maioria de vocês não ia gostar, ia se sentir entediado e vocês não iam gostar. Isso me faz lembrar, por exemplo, a garota com quem eu me frustrei, que me levou a buscar informações sobre essas questões que me fez para onde eu estou aqui agora, trocando essa ideia com vocês. Ela era muito inconsistente, inconstante, imprevisível, e eu lembro que isso era altamente viciante. Aquela questão da emoção de não saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Isso gerava expectativa, isso prendia a atenção minha. É claro que geralmente isso causa um dano no teu psicológico quando você não tem planos de ser, por exemplo, usado. Mas a verdade é que vocês gostam de fortes emoções tanto quanto o lado de lá. O meu conselho que eu dou para qualquer camarada quando eu digo essa questão da imprevisibilidade é o seguinte: faça tudo o que você quiser fazer com a tua garota. Só não deixe ela se sentir entediada e, sabe, assim, calma demais. Não dê ventos calmos para pipa voada. A coisa não vai dar certo. E aqui eu quero simplesmente fazer aqui uma ponderação. Eu sei que geralmente há sim uma porcentagem de garotas que tendem a ser um pouco menos experientes com relacionamentos, que elas vão saber lidar melhor com calmaria. Mas no geral, cara, a gente está falando de uma porcentagem muito pequena. A maioria não quer de forma alguma que você seja um sujeito pacato, calmo, sem emoção, que vai simplesmente dar muito conforto. Conforto, meus caros, é simplesmente algo pavoroso para a maioria. E que vocês não devem levar isso pro coração, meus velhos, tá? Se você tomou, de repente, um bolo, se você terminou um relacionamento e depois descobriu que ela tava já com outro, cara, não leve isso pro coração, sabe? É muito mais fácil você simplesmente seguir a sua vida. Porque você, de repente, não puxa um ferro, começa a se cuidar. Por mais que seja complicado um término ou uma situação de frustração, é muito melhor você passar por essa frustração se construindo, do que se questionando, tentando entender o que aconteceu. Não tente entender nada, só siga em frente à sua vida. E lide com a imprevisibilidade, porque faz parte da natureza. Você simplesmente tentar questionar a natureza de algo é o mesmo que você tentar, por exemplo, questionar ou ficar com raiva do cachorro mijar no poste. É simplesmente a natureza do cão. A segunda verdade, e essa aqui é bem frustrante no princípio, é que elas mentem sobre o que elas realmente querem. Só que aqui é uma faca de dois gumes, tá? Porque, sinceramente, você também mente sobre o que você quer. Todos nós mentimos sobre o que queremos. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando uma delas diz que quer um cara legal, isso é verdade. Um cara legal é o que ela quer. Só que o sujeito que ela gosta, ela quer que seja legal com ela. Não, por exemplo, você, que nem sequer passeia pela mente dela, mas sim um cara que ela tá afim que seja legal com ela. Isso me remete muito a, por exemplo, o homem. O sujeito que ele fala assim, poxa, eu queria arrumar uma namoradinha que ela fosse tranquila, tivesse um histórico de ex-namorados pequeno para não dar tanto trabalho. Só que o que acontece? Quando um cara consegue esse achado, né, na vida dele, e ela vem, por exemplo, com um histórico horrível de experiência entre quatro paredes, que ela não pode proporcionar aquelas artes pirotescas que ele vê nos filmes adultos, ele fica desanimado, desestimulado, começa a reclamar pros amigos que, poxa, a fulana não sabe fazer isso, aquilo, poxa, eu acredito que ela fizesse aquilo, isso, em mim ela não faz. Eu peço pra ela fazer uma coisa, isso, aquilo, e ela fica com vergonha, diz que não se sente bem com essas questões, ela não é disso.
E você fica frustrado. Aí, nos comentários de YouTube, você diz que não, eu quero uma pessoa casta, que ela, enfim, que ela seja modesta, que ela não tenha um histórico enorme entre quatro paredes. Aí, aquela questão, né, meu velho? Você quer uma pessoa que ela seja calma, mas você quer que ela performe como uma pessoa que já é altamente experiente. Isso não é mentir sobre o que você quer. E sim, eu sei que você tende a ser um cara que vai saber se acostumar um pouco com essa questão, mas no fundo você vai ter aquela insatisfação. Eu sei porque eu passei por essa insatisfação. Eu tive uma namorada que ela era a minha primeira namorada e eu era o primeiro namorado dela, primeiro de tudo, e ela era muito inexperiente e aquilo me frustrava, porque muita coisa ela não fazia, ela tinha vergonha, é normal. Só que você tem que escolher, cara. Escolha o que você quer e lide com as consequências da sua escolha. Um terceiro ponto, muito importante, tá? É que as nossas digníssimas pensam diferente de nós. Na verdade, muito diferente de nós, né, cara? Porque se a gente for para pensar, eu sei que existe aquele clichê, né? Seres emocionais e nós somos seres racionais. Nós não somos tão racionais como gostaríamos que fôssemos. Só que a gente realmente é muito mais lógico com as coisas. Por exemplo, se eu marco com um amigo meu um compromisso, tipo, sei lá, vou citar aqui o Thiaguinho, que é meu amigo com quem eu me encontrei recentemente pra gente ir no karaokê. Você falou, cara, vou te encontrar no lugar X às 7 da noite. Eu quero estar lá às 7 da noite, mesmo que por algum motivo eu me atrase ou ele me atrase, mas a gente vai marcar naquele lugar e vai ser naquele lugar. O que eu digo é o que será feito. Enquanto que, geralmente, quando acontece com uma garota, ela pode simplesmente dizer uma coisa e depois, totalmente na hora H, mudar completamente planos, e aquilo não pega muito bem. Eu me lembro, por exemplo, dessa ex-amiga que eu tive, recém o meu término de relacionamento, que eu até falei que ela era muito inconstante e eu gostava disso. Certo dia, ela marcou comigo, ela ia vir na minha casa. Sim, a gente ia se pegar. E eu fiquei, nossa, super animado. Até arrumei a casa um pouco melhor do que eu costumo arrumar. E ela foi passando e nada dela aparecer. E eu falei, cara, essa garota vai me dar um bolo. Eu tô sentindo isso. E foi chegando no final da tarde, falei, ela não vem. Ela não vai vir pra cá à noite, tá ligado? E ela foi aparecer, cara, já era noite, sabe? E ela nem pediu desculpa, ela só falou, cara, foi mal. Tipo, uma amiga minha tem um filho pequeno, ela é solteira, precisava urgentemente da minha ajuda pra fazer isso, aquilo. E por mais que a gente possa colocar em pauta se ela era legítima ou não, o que de fato, sinceramente, tanto fez, talvez fosse verdade, a questão é que, cara, nós homens temos essa questão de, tipo assim, cara, cumpra o seu compromisso, independente do que. Bolo não é bonito pra homem ou pra mulher. Compromisso, né, palavra, nós homens somos tão lógicos com esse negócio de compromisso e palavra, pelo menos os homens decentes, que isso é muito ofensivo. A gente tenta procurar lógica em tudo. De repente, cara, ela foi totalmente movida pela emoção, tipo assim, ai, poxa, é o filhinho da minha amiga, ela precisa de ajuda. Claro, sugerindo que fosse verdade o que ela me disse. E, cara, a emoção, esse instinto, sabe, de socorrer a amiga com o filho fosse muito mais forte do que qualquer compromisso com qualquer cara. Entende? Novamente, eu bato nessa questão. Quando você estiver lidando com o outro lado, entenda que você não pode usar a lógica, porque você vai se frustrar. É tipo, por exemplo, discussões de relacionamentos em que você usa a lógica e no final das contas você perde com a sua lógica, porque a emoção vai tentar jogar pra cima de você cartadas com as quais você não pode barganhar. Se você tentar discutir com a tua garota no relacionamento no campo lógico, você vai perder, porque não importa a lógica, só importa, por exemplo, a emoção. E, enfim, tá? Esse é um dos preços um pouco meio salgados que você tem que pagar para ter um namoro saudável, minimamente saudável. É que você vai ter que barganhar muito com certas conversas, tá? E é por isso que é tão difícil você pensar em ceder, porque, cara, é muita perturbação às vezes. Eu entendo, eu também sinto isso também, cara. Mas não acho que seja algo para se levar pro coração, sobretudo se você tomar um bolo na garota. Um bolo, ele é simplesmente, assim, inaceitável a depender da situação, tá? Se a menina te procura depois e te pede desculpas, mas ela remarca, sem problemas. Mas se é você que tem que procurar depois pra tentar entender o que aconteceu, cara, só segue a sua vida em frente, tá? Respeito sempre pelo lugar. Sempre em primeiro lugar. Siga a sua vida em frente e, tipo, exclua essa opção da sua lista de contatos e segue em frente. Já que a gente é tão lógico quanto a gente sugere, simples, se isso acontecer com você, não se sujeite a dar uma segunda chance, a menos que ela te procure, te peça desculpas e diga que vai marcar e cumpra. Mas não se pronuncie a pedir uma segunda oportunidade, porque você não foi desonesto com a sua opinião, com a sua promessa, tá? Mas também não leve pro coração, cara. Não pense demais, não tente achar, por exemplo, a lógica do porquê. Você está lidando com emoções. Eu não acho que isso seja producente, nem produtivo, tá?
E por fim, cara, elas vão testar você o tempo inteiro. Eu vejo muito esse padrão do teste quando o relacionamento ele já é antigo. Sabe aquela história de que, nossa, no começo tudo são as mil maravilhas? É porque você tá totalmente, mano, assim, no domínio da sua imagem. O que a gente chama de frame. Você é um cara conquistador, você conquista aquela garota, você se passa por um cara muito mais firme. Ao longo do tempo, você vai dando certas concessões. Ela vai te provocando com certos testes que você não vai percebendo. E você vai cedendo, assim, a sua dominância no relacionamento. E muitos caras vão cedendo tanto a um ponto que eles vão ficando relaxados para poder cumprir, às vezes, uma exigência da própria namorada. Deixa de frequentar certos lugares, perde-se a sua essência. E quando o cara se desconstrói por completo para poder agradar as exigências da própria namorada, ele se torna o oposto do que ele era quando ela o conheceu. Tipo, por favor, fica em casa, não vai sair com seus amigos. Isso não é uma coisa boa pro relacionamento. Poxa, não, futebol não. Poxa, por que futebol? É só um hobby idiota. Um bando de homem marmanjo correndo atrás de uma bola. Poxa, fica em casa. Aí tu fica em casa. Poxa, não, mas eu gosto de você sem barba. Fica sem barba, você fica muito mais bonito. Não, pra que academia? Poxa, eu gosto mesmo de você do jeito que é. Eu amo você por quem você é, meu amor. Não importa que tu pode pesar 200 quilos, eu vou continuar com você porque você é o homem da minha vida. Aí você ganha peso, você muda a sua aparência, você para de jogar o seu futebol, você literalmente começa a fazer tudo o que ela te pede. E ela te deixa, porque você se tornou tudo aquilo que você não era. Porque você falhou em todos os testes. Dar segurança demais. Dar total certeza do que você é. Sabe? Eu não tô falando pra você ser mau caráter, mas, cara, padrões comportamentais, segurança demais é tóxico pra autoconfiança do homem e, sobretudo, pra atração da pessoa com quem ele está. E por mais que isso seja um pouco frustrante, no começo é frustrante, depois você lida bem com isso. Chega a ser até engraçado como é que você refuta essas questões na prática. Por exemplo, em vez de você debater com a tua ficante, com a tua companheira, as coisas que ela pede, que você sabe que ela não vai gostar no longo prazo, ao invés de você debater e você mostrar na prática, simplesmente fazendo o contrário, é engraçado porque depois você percebe que a atração mantém. Espero que isso seja produtivo, cara, pro pensamento de vocês. E, novamente, prometam pra mim, você não vai ficar reativo porque você tá ouvindo isso aqui, não vai ficar putinho, chateado, enfim, ofendendo ninguém nos comentários. É uma conversa de homem. Haja como um. Troque uma ideia de homem para homem, cara, com eloquência, com postura, tá? Sem emoção, pelo amor de Deus.